possível, né, que os judeus fossem salvos, os que não eram eleitos, então o apóstolo Paulo diz que se, né, desse para trocar de lugar com eles ali, risca o nome dele. Praticamente a mesma coisa que Moisés faz. Mas a resposta do apóstolo Paulo, pelo princípio da revelação completa de hermenêutica, que diz que a gente tem que entender a Bíblia como uma revelação completa e não isoladamente, nós vemos então que ele diz que, mas o que Deus disse? Então a palavra de Deus falhou, né? Porque eu estou intercedendo pelo povo judeu. Deus escolheu os judeus, né? E agora Deus riscou o nome deles do livro da vida, né? Deus não pode, né? Daí o apóstolo Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem quer, Deus tem indivíduos que ele escolhe dentre aquelas nações, e é isso que ele fala. Então nós vemos isso claramente ali em Romanos, e nós vemos isso também claramente ali no texto de Êxodo. E em Apocalipse a mesma coisa, vai falar sobre riscar o nome do livro da vida. Agora, vamos lá. O que o arminiano faz, né? O arminiano, é incrível como ele consegue deturpar as escrituras. Esse texto, em nenhum momento, está dizendo que essas pessoas vão ter, ou estavam no livro da vida e tiveram seu nome riscado. Em nenhum momento, em nenhum lugar diz isso. Mas ele afirma, né, que esses homens tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Agora, se esses homens de Êxodo tiveram o nome deles riscados do livro da vida, como os arminianos dizem, aí nós temos um probleminha, porque os israelitas não eram regenerados e tinham um coração de pedra, e Deus não tinha dado até hoje um coração, nem olhos para eles verem, nem ouvidos para ouvir, nem nada disso. Está lá em Deuteronômio. Então, o arminiano, ele milita contra o quê, na verdade? Ele está militando contra a própria graça de Deus e está militando contra a própria soberania divina, como sempre eles fazem isso. Essa militância deles chega a ser absurda, porque, veja, como os israelitas, eles não faziam parte realmente do povo de Deus, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 9, e deixa isso bem claro, né? Não que a palavra de Deus tenha falhado, ou seja, para demonstrar que o plano de Deus, né, envolvia algo mais profundo do que aquilo que a gente vê exteriormente, né? Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são de fato seus filhos. Então, o que eles fazem? Explodem o texto. Eles acabam com tudo, com toda a ideia de lógica e de coerência da escritura. Os judeus não são todos povos de Deus, não são. Mas Moisés está intercedendo pelo povo judeu em Êxodo 33. E Moisés diz: risca o meu nome do teu livro. Moisés agora como um tipo de Cristo, porque Moisés, tu acha que ele intercedeu por quê? Por livre-arbítrio dele, também é arminiano, acredita nisso? Não, Moisés intercedeu porque o Espírito de Cristo estava nele, e a Bíblia fala lá no Novo Testamento que os profetas eles falaram e fizeram tudo que fizeram porque o Espírito de Cristo estava neles. Então o Espírito de Cristo nele, em Moisés, ele agora mostrando, né, mostrando a intenção de Cristo, né? A intercessão de Cristo agora intercede pelo povo. Todavia Deus perdoou aquele povo? Não perdoou. Deus disse que o pecado deles iria achar eles. Deus perdoou os judeus, então a intercessão de Moisés deu certo? Não deu certo coisa nenhuma. Não deu certo. E por que não deu certo? Deus riscou o nome deles do livro da vida. Deus afirma: eu riscarei todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, eu não tenho nada a ver com esse povo. Mas de fato esse povo era o povo escolhido de Deus? Não era, nunca foi. O apóstolo Paulo responde isso em Romanos 9. O apóstolo Paulo diz que eles não eram de fato israelitas, não eram descendência de Abraão. Não eram, porque eles não eram eleitos. E como eles não eram, mesmo que o nome deles estivesse escrito no livro como povo de Deus, ou seja, de maneira representativa, Deus risca então eles
do livro dos vivos, como está nos Salmos. Então, mesmo que seja o livro da vida, a gente não pode interpretar ele de uma forma que ele seja a base para a nossa soterologia. A gente tem que iluminar essa interpretação desse texto, desse livro que é alegórico, com o que a Escritura afirma, a Escritura inteira, só a Escritura, toda a Escritura, não só uma parte dela. Então, ali você vai ter um povo que não é regenerado, que nunca nasceu de novo, que é evidente que vai pecar contra Deus, que é obstinado, porque essa natureza do homem depravado. Você tem esse povo, e você tem, então, Deus ali exortando, através de Moisés, esse povo, e Deus mesmo intercedendo, como tipo de Cristo, através de Moisés, por esse povo. Aí você tem tudo isso ali nesse texto de Êxodo. Em nenhum momento diz que esse povo é